Fala pessoal, eu sou o Ashura do canal AshuraBR e o vídeo de hoje é um iceberg depois de vários meses, né? Provavelmente você já deve ter percebido, né, que o canal tá com muita falta de iceberg, né? Praticamente a maioria dos icebergs do canal foram feitos em 2022, já que no ano passado só teve o do Chaves mesmo, o iceberg da dublagem Maga de SH. Foi praticamente o único iceberg que eu fiz no ano passado. E eu peço desculpas aí pro pessoal aí se estavam esperando icebergs, na verdade muitos icebergs no ano passado e acabou só tendo um. E é mais porque eu não sou muito de, sei lá, ter tanta vontade de fazer iceberg porque realmente dá trabalho. Mas o iceberg de hoje é um iceberg de Astro Boy. E provavelmente você tá falando assim, mas Ashura, você já fez iceberg de Astro Boy? E sim, eu sei. Só que aquele iceberg que eu fiz em 2022 sobre Astro Boy acabou ficando meio datado, né? E também como a edição não era tão boa assim, a minha edição era horrível, eu decidi fazer um remake com mais tópicos e também com mais coisa, né? Já que aqui do iceberg faltou bastante coisa até. Então se vocês gostarem desse iceberg, deixe o seu like e se inscreva no canal, pois isso ajuda muito o nome do canal, que é Ashura. E também porque esse vídeo vai dar um trabalho do cacete, né? Já que a iceberg é grande. Então pessoal, bora começar este iceberg sobre o menino do robô chifrudo. Camada número 1. Osamu Tezuka. Osamu Tezuka para muitos é considerado como o deus ou o pai dos animes e mangás. Nascido em 1928, ele criou várias obras, como Kimba, Dororo e A Princesa e o Cavaleiro e muito mais. E a história do Tezuka começa no ano de 1945, quando ele conhece Sakai Shishima, e foi até o Tezuka pedindo para que ele desenhasse uma obra criada por ele, chamada de Shin Takarashima, mais conhecido como A Nova Ilha do Tesouro. E como A Nova Ilha do Tesouro fez muito sucesso, vendeu mais de 400 mil cópias, o Tezuka começou a sua carreira de mangá, criando a trilogia Lost World e Kimbo Leão Branco. Mas aí, no ano de 1951, o Tezuka criou Capitão Atom, conhecido em português como Capitão Atom. E Capitão Atom fez um leve sucesso no Japão, mas foi aí que o Tezuka começou a perceber que o personagem principal de Capitão Atom, que é o Atomo, estava fazendo um certo sucesso com os garotos jovens, principalmente crianças. No dia 4 de 1952, na Riki Shonen, uma revista de mangás shonens que inclusive Dragon Ball e até mesmo One Piece já foram publicados nessa revista, era lançado Tetsuan Atomo, em português, O Poderoso Átomo. E o mangá de Tetsuan Atomo fez muito sucesso no Japão, o que fez anos mais tarde o Tezuka investir em um estúdio de animação criado por ele mesmo, chamado Mush Productions, e assim em 1963 era lançado a adaptação animada de Tetsuan Atomo, que também fez muito sucesso e inclusive chegou a ser exportado para os Estados Unidos, onde recebeu o nome mais conhecido por nós, né, Astro Boy. E infelizmente, cada vida tem um fim. Infelizmente, em 1989, o Tezuka acabou falecendo com um câncer no estômago, aos 60 anos de idade. Isso é realmente triste, pois ele ainda estava na metade da vida, só que infelizmente ele partiu um pouco cedo. Descanse em paz, Tezuka. Você criou uma das maiores obras. Primeiro anime episódico. Pra quem não sabe, Astro Boy de 1963 foi de fato o primeiro anime a ser lançado na televisão. O primeiro no caso de episódios, né? Animes com episódios semanais. O Astro Boy, ele foi de fato o primeiro anime a ter episódios semanais, sendo exibidos na TV, na Fuji TV. E como eu disse anteriormente, o anime fez muito sucesso e teve um total de 193 episódios e durou até o finalzinho de 1966. E além de ser o primeiro anime episódico, ele também foi o primeiro anime a ser dublado nos Estados Unidos. Capitão Atom. Capitão Atom foi a primeira aparição de Astro, e o design dele é um pouquinho diferente do que a gente conhece. Ele é mais cabeçudo e também com um corpo meio magrelo. Ele é praticamente o Astro Boy que a gente conhece, só que um pouquinho desengonçado e meio torto, sei lá. Praticamente não tem tantas diferenças assim do Capitão Atom para o nosso Astro Boy.
Bem, a primeira camada não tinha tanta coisa, então bora descer para a segunda camada. Camada número 2. Tetsuan Atomo virou Astro Boy. E bem, provavelmente algumas pessoas tiveram dúvidas do porquê que no ocidente o Astro se chama Astro Boy e enquanto nos países asiáticos, como no próprio Japão, ele é chamado de Atomo. E bem, isso aconteceu porque na época que o anime de 1963 começou a ser exibido nos Estados Unidos, os americanos decidiram americanizar um pouquinho o nome do Astro. Eles achavam que Atom não ia combinar no nome do personagem e decidiram trocar Atom para Astro, porque na visão deles a palavra Astro se assimilava à palavra Atom. E assim no ocidente Tetsuan Atomo virou Astro Boy, que é como a gente conhece. Dublagem americana do anime de 63. Como eu disse anteriormente, Astro Boy foi o primeiro anime a ser exibido e dublado nos Estados Unidos. E o anime fez bastante sucesso nos Estados Unidos, mas também teve algumas mudancinhas na dublagem. Tipo, alguns personagens tiveram seus nomes trocados, como o Dr. Shaminuzo, que virou Dr. Elephant, e também o Shunsaki-ban, que na dublagem se chamou de Mr. Pompers, alguma coisa assim. E bem, também teve algumas outras coisinhas, mas ao longo do iceberg eu vou falando mais sobre a dublagem. Astro Boy 80. Depois de vários anos de Astro Boy 63 ter acabado, em 1980 o Tezuka fez um remake de Astro Boy junto com a Nippon Animation, e assim era lançado a versão de 1980 de Astro Boy, que fez muito sucesso e teve 52 episódios. E mano, essa versão aqui ela é um pouquinho pesadinha, tipo, eles colocaram violência, tem até morte no anime e também algumas coisas meio sombrias, comparado com o anime anterior, que era de 1973, pois a versão de 63 era mais focada na comédia, e também tinha alguns momentos dark, mas era mais focado em ser engraçadinho, mas aqui no anime de 1980, eles colocaram umas coisas meio pesadinhas. E na minha opinião, Astro Boy 80 é a segunda melhor adaptação de Astro Boy. Astro Boy 2003. Se eu falei que o anime de 80 é a segunda melhor adaptação, a de 2003 é a melhor disparado. Astro Boy 2003 foi lançado em 2003, assim como o nome diz. Teve no total de 51 episódios e durou até 2004. E mano, essa versão é muito boa. Eles colocaram coisas sombrias, o tema é praticamente o vilão principal do anime e ficou incrível, pois no anime de 63 e 80 o tema só aparecia no primeiro episódio e sumia, praticamente. Enquanto que aqui ele ganhou um destaque. Ali também deve ter dado mais destaque para Uran, Atlas e muitos personagens. E sinceramente, como eu disse, é a melhor versão de Astro Boy. E se você gosta de Astro Boy, eu recomendo muito que você assista essa versão. Astro Boy 2009. Essa versão aqui de Astro Boy provavelmente todo mundo conhece. Até o tiozinho bêbado do bar provavelmente conhece, né? Já que passou algumas vezes na sessão da tarde. E bem, Astro Boy 2009 é um filme em CGI feito pela Imagem Studios. E ao contrário do anime de 63, 80 e 2003... essa adaptação é meio polêmica, pois ela adiciona elementos que não tem na obra original de Astro Boy e também tirou alguns elementos do anime. E sinceramente esse filme é só mediano. Ele não tem tanta coisa de especial, mas também não é ruim, como algumas pessoas dizem. E caso você não assistiu a minha review do filme e quer saber a minha opinião sobre ele, é só assistir o especial de 900 inscritos, onde eu fiz a review detalhadamente sobre Astro Boy 2009. Mangá do anime de 2003. Sim, o Astro Boy de 2003 ganhou uma versão em mangá lançada no mesmo ano. E sinceramente, o mangá também é bom, assim como o anime. Eu só não sei dizer se qual dos dois é melhor, se o anime é melhor ou o mangá que é melhor. Porque eu não vi ainda o mangá ainda, mas pelo que eu vi ele foi lançado aqui no Brasil em português. Então pode ser que alguma hora eu acabe lendo essa versão em mangá do anime de 2003. Então é só isso que eu tenho pra dizer mesmo. O anime de 2003 teve um mangá e parece ser tão bom quanto o anime. Reboot. No ano de 2015, a Tezuka Productions, junto com a Kariba Production e Shibuya Productions, anunciaram um reboot de Astro Boy, que seria uma série em 2D que misturasse 3D ao mesmo tempo, e também uma série com 11 minutos de duração com 51 episódios. E o reboot até hoje não saiu, só saiu um teaser em animação na época, e depois de algum tempo saiu algumas imagens mostrando que eles mudaram a roupa do Astro, que agora vai ser vermelho
vermelho e não como era verde. E depois disso ficamos anos sem informações sobre esse reboot, até que em 2022 eu acho, finalmente saiu informações sobre esse reboot. E pelo que foi dito, a direção agora é do mesmo criador de Miraculous, e também a animação não vai ser mais em 2D e sim em 3D. E sinceramente eu tô com medo como que esse reboot vai ser. Tem muita cara de que vai ser um Astro Boy, só que muito americanizado e de baixa qualidade, tipo Mega Man Potência Máxima. Então, sinceramente eu não espero muita coisa desse reboot agora. Camada número 3. Censuras. Infelizmente, todas as adaptações em animes de Astro Boy sofreram com censuras no ocidente, como por exemplo em Astro Boy 63, onde tiveram censuras e cortes em alguns episódios, como por exemplo o Astro usando a sua habilidade de atirar metralhadoras por trás dele, onde todas as cenas que ele usa essa habilidade na dublagem americana foram cortadas, além também que cenas com teor religioso foram cortadas também. Mas o pior mesmo aconteceu com o Astro Boy 80 em 2003, onde no Astro Boy 80 eles cortaram todas as cenas em que o Atlas aparecia no primeiro e no segundo episódio, fazendo com que episódios mais tarde ficavam bem confusos, já que depois de um tempo o Atlas ele aparece adulto, e como a dublagem americana cortou as cenas do Atlas na sua forma que nem criança, fica meio confuso saber quem é que é o Atlas. Além também que algumas cenas meio violentas foram cortadas, e no Astro Boy de 2003 o roteiro teve muita alteração. Praticamente o Tobio ele não tá morto na dublagem americana de 2003, fica meio que entendido que algum dia ele vai voltar, sendo que no original ele infelizmente morreu em um acidente. Jet Mart. Jet Mart, ou também conhecido como Menino Biônico aqui no Brasil, foi um anime do Osamu Tezuka produzido em 1977 pela Toei Animation, e ele é conhecido simplesmente por ser um clone de Astro Boy feito pelo próprio criador. E o motivo de Jet Mart existir foi porque na época o Tezuka planejava fazer um remake de Astro Boy no ano de 76 e 77, só que a Multiprodutos acabou falindo e ele meio que perdeu os direitos dos personagens dele. E como a Toei Animation na época estava apressando o Tezuka a fazer uma nova série logo do Astro Boy, ele acabou não conseguindo os direitos dos personagens a tempo, e por causa disso ele teve que fazer muitas mudanças nos personagens. E assim, em 77 saiu Jet Mart com apenas 27 episódios. E na época até que rolou um bololô do pessoal falando que isso é cópia de Astro Boy, a gente queria um remake de Astro Boy, não Jet Mart, enquanto que algumas pessoas até que amaram o Jet Mart. Só que devido a isso o Tezuka meio que perdeu o interesse em continuar Jet Mart e acabou cancelando o anime com 27 episódios. Turma da Mônica Jovem. Por incrível que pareça, Astro Boy e também alguns personagens de Osamu Tezuka já fizeram crossovers com Turma da Mônica Jovem. Você pode estar achando assim, o que Astro Boy tem a ver com Turma da Mônica Jovem? E bem, o significado de existir crossovers bizarros como esse é porque o Maurício de Souza e o Osamu Tezuka eram muito amigos na época. E como o Tezuka faleceu há já muito tempo, o Maurício de Souza meio que decidiu fazer homenagens pra ele, fazendo crossover com Astro Boy e também alguns personagens dele na Turma da Mônica Jovem. Atom Cat. Atom Cat era um mangá feito entre 1986 até 1987, onde trazia o Astro Boy de volta, mas também ele trazia novos personagens e inclusive uma versão furry dele, na verdade uma versão gato. Pluto. Pluto é um mangá produzido por Naoki Urasawa que durou de 2003 até 2009, e o mangá foi baseado num arco chamado de O Maior Robô da Terra, de Astro Boy, que foi produzida entre 1964 e 65. E nessa adaptação em mangá, eles pegavam um arco do Pluto de Astro Boy e deixavam com um tom mais sombrio e sério. E inclusive no ano passado, Pluto ganhou uma adaptação em anime produzido pela Netflix, e o que provavelmente é muito bom, só uma pena que eu não assisti ainda, mas quando eu assistir talvez eu faça uma review. Brinquedos e brindes. Como o Astro Boy fez muito sucesso no Japão, ele teve vários brinquedos e brindes, como os brindes do McDonald's, do anime de 2003 e do filme de 2009, e também alguns brinquedos meio feios. Sinceramente, por que o Astro Boy tá tão bravo desse jeito? Calma, rapaz. Astro voando sem botas.
Por algum motivo, em vários episódios do anime de 1963, ocorrem vários erros de continuidade envolvendo as botas do Astro. Tem vezes que ele está voando com as botas e tem vezes que ele está voando com as botas, tipo... Sendo que isso nem faz sentido, pois as botas fazem parte do corpo do Astro. As botas não somem do nada, elas não podem ser tiradas. Mas esses errinhos de continuidade acabaram meio que desaparecendo com o passar do anime, passando a ter o Astro Boy voando sempre usando suas botas. Beta do filme de 2009. Ao longo do desenvolvimento de Astro Boy 2009, foram feitos vários testes de animação e também de design, onde mostrava o Astro com um design bem fiel ao anime. E é realmente uma pena que isso não foi para a versão final. Fracasso e falência do filme. Astro Boy 2009, além de ser um filme meio mais ou menos, ele também foi um fracasso de bilheteria, arrecadando apenas 42 milhões dos 600 milhões que foram usados no orçamento, fazendo com que o filme causasse o fechamento da Imagem Studios, o estúdio responsável por fazer a animação do filme. Camada número 4. Treta da Mush Productions. Como eu disse no tópico sobre Jetmart, no ano que Jetmart foi feito acabou acontecendo alguns problemas envolvendo a Mush Productions, que até então era o estúdio do próprio Tezuka responsável por fazer animações das obras dele. Só que aconteceu um problema. Na metade dos anos 70, a Mush Productions acabou fechando as portas e isso acabou dando dor de cabeça pro Tezuka, já que ele perdeu os direitos dos seus próprios personagens para fazer animações na televisão, o que causou com que Astro Boy não tivesse um remake produzido pela Toei e no lugar foi lançado Jetmart. Episódio animado pelo Estúdio Zero. Tem um episódio de Astro Boy 63 que acabou sendo terceirizado para um outro estúdio sem ser a Mush Productions, que no caso é o Estúdio Zero, que era um estúdio de animação bem barato e que ficou conhecido por fazer animação de Super Dynamo e alguns animes, e era um estúdio de baixa qualidade mesmo. E como na época que esse episódio estava sendo feito, o Tezuka quis dar umas férias para os animadores da Mush Productions, ele mandou a história desse episódio ser animada no Estúdio Zero, e quando o resultado final do episódio animado por eles veio pro Tezuka, ele odiou muito. E ele tem até uma certa razão, até porque a animação do episódio é bem fraca e também tem uns designs meio grotesco. Além também que os personagens ficam off-model toda hora, principalmente o Astro Boy, que se você vê em muitas cenas ele tá muito diferente de umas cenas para as outras, o que fez o Tezuka ordenar que a fita desse episódio fosse queimada depois da primeira exibição japonesa e também que uma cópia fosse enviada para os Estados Unidos dublar. Tanto que a master desse episódio é da versão americana, pois a versão japonesa desse episódio, no caso a master, já que o áudio japonês desse episódio não é Lost Media, apenas a master japonesa é Lost Media, já que provavelmente a dublagem americana cortou alguma cena do episódio 34, mas não dá pra ter total certeza. E aproveitando o tópico, o episódio 34 não é o único episódio de Astro Boy 63 que é considerado perdido. O episódio 125, 127 e 189 também são considerados mídias perdidas, já que várias cenas e também coisas da animação foram perdidas. Mas graças a Deus, no início do ano, o episódio 125 e 127 tiveram as animações totalmente recuperadas e foram disponibilizadas em um stream do Japão. Apenas o episódio 139 que continua tendo a sua animação perdida, já que o storyboard e o áudio do episódio estão recuperados. Rodrigo Faro dublou o Astro. Bem, isso aqui provavelmente todo mundo já sabe, mas eu vou falar pra quem não sabe. O Rodrigo Faro dublou o Astro no filme de 2009. E você deve estar se perguntando assim, mas a dublagem ficou boa? E bem, na minha opinião a dublagem dele ficou mais ou menos, tipo, tem vezes que dá pra realmente perceber que ele tentou dar o seu máximo, mas sei lá, fica meio estranho, já que o Rodrigo Faro, se você ouvir a voz dele, você vai assimilar como a voz do Faro, ao invés de tentar pensar, tipo, encaixar a voz dele no Astro, então fica meio estranho ouvir a voz dele num personagem que é mais novo que o Rodrigo Faro.
Jogos de console e celular. Além de brinquedos e brindes, Astro Boy também teve muitos jogos. Não tantos, mas teve. O primeiro jogo de Astro Boy foi lançado em 1988 pela Konami. E o jogo se chama Tetsuan Atomo e foi lançado para o NES. E o jogo é difícil pra cacete, só vou logo avisando. Mas ele até que é bonitinho. Astro Boy também teve um jogo para Super Nintendo, que é o mesmo nome do anterior, é só Tetsuan Atomo. E esse jogo foi lançado em 1994 pela Zamuse. E esse jogo aí, ele é legalzinho, eu só acho ele um pouquinho fraquinho, mas dá pra jogar. Depois disso a gente teve Astro Boy de 2003, lançado pro PlayStation 2. E por incrível que pareça, esse jogo foi feito pela Sonic Team. Sim, a Sonic Team fez um jogo de Astro Boy. E mano, não é que esse jogo ficou realmente muito bom, cara. Sinceramente, esse é o melhor jogo de Astro Boy. Tanto que o anime de 2003 é perfeito e o jogo também é. E no mesmo ano que saiu esse jogo de PlayStation 2, também saiu Astro Boy Omega Factor, que também foi feito pela Sonic Team, eu acho. Ou foi feito pela Sega, sei lá. E assim como o jogo de PlayStation 2, ele também é muito bom. E depois de um tempinho, com o lançamento do filme de 2009, tivemos Astro Boy de videogame, que foi feito pela mesma empresa que fez aqueles jogos de Ben 10 para PlayStation 2. Só que ao contrário dos jogos de Ben 10 para PlayStation 2, esse Astro Boy de 2009, que foi lançado para PlayStation 2, Nintendo Wii, PSP e Nintendo DS, é muito tosco e feio. Sinceramente, não tenho nada pra falar desse jogo, é muito ruim. É literalmente o Astro Boy Omega Factor, só que genérico. E além dos jogos de console, também tivemos alguns jogos de celular que sinceramente são bem mais ou menos. Praticamente o mais decente é o Astro Boy Rush, apesar de ser uma cópia de Subway Surface Money. Episódio da linha do tempo alternativa. No episódio 97 de Astro Boy 63, conta a história de uma explosão que faz o Astro acabar indo para uma outra linha do tempo em que o Toby está vivo e não morreu. E além também, nessa linha do tempo, Metro City é dominada por homens metálicos do espaço. E esse episódio é muito bom, recomendo que vocês vejam. E em breve estará dublado no canal. Live Action de 1959. Antes de Astro Boy 63, tivemos uma porquice chamada Tetsuo Atomo de 1959. É só live action de Astro Boy, só que mal feito. E o que Tezuka não gostou. Tem um episódio de Jet Mart que na questão é o episódio 23, em que o Dr. Tema aparece querendo adotar o Marte, só que no final ele acaba não aceitando, né? Então ele diz que ele nunca vai desistir e que vai adotar um filho. Camada número 5. Cobalt. Cobalt é o irmão mais velho de Astro e Uran, e ele apareceu pela primeira vez no mangá e depois no anime de 63 no episódio 93. Cobalt era o protótipo do Astro, ele foi feito inicialmente pelo Dr. Tema, só que ele acabou não gostando do resultado final porque ele ficou meio desproporcional comparado ao Tobio. Também, né, porque o Cobalt é literalmente o Astro, só que alto e também meio cearense, comprido. E o personagem ele é bom e engraçadinho, só uma pena que ele só apareceu no mangá e também no anime de 63, já que no de 80 o Cobalt acabou sendo substituído pelo Atlas e no anime de 2003 também foi a mesma coisa, infelizmente. Titan. Titan é o irmão mais novo de Astro, Uran e Cobalto. Ele aparentemente tem 8 meses, o que significa mais de 1 ano e meio de idade. Ou seja, ele é um bebezinho só que robô. E bem, Titan apareceu pela primeira vez no episódio 168 de Astro Boy 63 e depois apareceu brevemente no mangá. E infelizmente, assim como Cobalt, essa foi a única aparição de Titan. Ele só apareceu no anime de 63 e no mangá, infelizmente. Quadrinhos americanos. Além de mangá e anime, Astro Boy ganhou adaptação em quadrinhos, só que feitos nos Estados Unidos. E o primeiro quadrinho, e praticamente o único que teve, foi lançado pela Null entre 1987 a 1989, sob o nome de The Original Astro Boy. E esses quadrinhos da Null eram bastante fiéis ao anime de 63, mas também misturavam alguns elementos do anime de 80. Mas apesar disso, os designs desses quadrinhos são muito feios, pelo amor de Deus. Meu Deus. E além desses quadrinhos, o filme de 2009 também ganhou versões em quadrinhos que sinceramente também são feios. Possível dub de Astro Boy 80 vindo pela Sato Company.
Se você pesquisar Astro Boy e também Sato Company no Google, vai aparecer uma página de Astro Boy e também uma página de Go Astro Boy, mas não é o Go Astro Boy que a gente vai falar, e sim da página de Astro Boy na Sato Company. E bem, clicando nessa página podemos perceber que se trata do Astro Boy de 1980, o que dá a entender que provavelmente a Sato Company tem os direitos de Astro Boy 80. E o engraçado é que nas imagens que eles botaram na página tá uma mistureba do caramba, tipo, eles pegaram uma imagem do anime de 63, algumas do anime de 80, que é o correto, e também algumas imagens do anime de 2003. E eu aposto que é o anime de 80, até porque não tem como ser o anime de 63, né, já que provavelmente as masters instrumentais desse anime provavelmente não existem mais. Além também que o anime de 2003 não é distribuído pela Sato Company, e sim pela Sony, então não tem como. Agora, se a Sato Company pensa que vai dublar o anime, eu espero que eles dublem, e que seja por cima da versão japonesa, pelo amor de Deus, porque a versão americana cortou algumas coisas da história, e são cortes não muito legais. Star of the Giants. Star of the Giants é um anime de beisebol que teve um crossover com Astro Boy no ano de 1969, cujo crossover se trata de uma Lost Media, até porque não temos esse crossover completo na internet. Só temos 5 minutos em algum DVD desse anime, que na internet a gente só tem um trechinho pequenininho e também essa imagem. Fora isso, não temos nada desse crossover completo, mas pelo que se sabe, a Tezuka tem esse crossover armazenado, guardado em algum lugar. Ou seja, algum dia vamos ver esse crossover completo algum dia. Continuação de Astro Boy 2009 nos quadrinhos. Sim, isso mesmo que você está vendo. O Astro Boy 2009 realmente teve uma continuação, só que infelizmente ficou restrita apenas aos quadrinhos, que no caso se trata de uma prequel do filme. E como esses quadrinhos do filme de 2009 são muito difíceis de ser achado, eu não consegui ler nenhuma página dessa continuação. Então eu realmente não sei se é bom, mas pelo visto é ruim, né? Já que não aparenta ter nada a ver com o final do filme de 2009. Filme da IGZA. Astro Boy e o Visitante de 100 Mil Anos de Luz foi um filme feito em 2005 pela Tezuka Productions e também pela IGZA. E ele foi o primeiro filme lançado nos cinemas com tela IMAX no Japão. E bem, infelizmente esse filme só foi lançado no Japão e nunca foi lançado em VHS e nem DVD. E nem mesmo está disponível completo em algum lugar. Infelizmente só temos trechos e também o trailer do filme na internet e algumas fotos. Mas aparentemente a Tezuka tem esse filme armazenado e agora o porquê que esse filme nunca foi lançado em mídias sem ser cinema é um mistério. Filme live action da Sony. Ai, agora bateu um cansaço, eu vou beber uma aguinha. Olá, eu sou o Kenji, mas pode me chamar de Nicholas, e eu estou aqui para falar do tópico do filme cancelado da Sony. Em 1997, a Sony Pictures comprou os direitos de Astro Boy da Tezuka Production para produzir um filme live action. Porém, o filme foi interrompido em 2000 porque o Steven Spielberg estava continuando o projeto de Stanley Kubrick do filme Inteligência Artificial, que também contava a história de um garoto robô androide, então eles deixaram para lá o projeto. Bem, eu não sei o que aconteceu, mas vamos continuar o iceberg, né? Já estamos quase acabando, né? Já estamos quase chegando nas últimas camadas, né? Então bora para a próxima camada. Camada 6. Live Action de 1972. Em 1972, Osamu Tezuka estava planejando fazer mais um live action de Astro Boy, que dessa vez seria um pouquinho melhor do que a versão de 1959, mas acabou que essa ideia acabou não indo pra frente, e o que sobrou dessa possível live action de 1972 foram algumas fotos do ator que fazeria o Astro. Super Pinóquio. Super Pinóquio é uma cópia de Astro Boy feita no Brasil, isso mesmo, aqui no Brasil, em 1982 por Cláudio Seto. E bem, por muito tempo essa revista do Super Pinóquio, que no caso só teve uma porque foi cancelado, era considerado Lost Media por bastante tempo, pois uma vez estavam vendendo essa revista no Mercado Livre, só que alguém acabou comprando e não disponibilizou na internet. Mas recentemente a revista de número 1 do Super Pinóquio foi finalmente encontrada, e a história ela não é tão parecida com Astro Boy, praticamente conta a história de um velho que é chamado de louco e maluco pela sociedade, pelas crianças na rua, e como ele sabia fazer robôs, ele acabou criando o Super Pinóquio, que seria o filho dele. Hamegs virando outros personagens no anime de 63.
Como alguns sabem, Ramegs é aquele personagem responsável por criar o circo onde o Astro morou por um tempinho depois de ser abandonado pelo Tema. Mas uma coisa esquisita aconteceu no anime de 63. Por algum motivo, depois do episódio 1, o Ramegs, quando ele aparecia de novo no anime, ou ele aparecia como se fosse um cientista com outro nome, ou como se ele fosse dono de uma propriedade muito rica, alguma coisa assim, tipo, praticamente toda vez que ele apareceu depois do primeiro episódio, ele aparecia como se fosse outra pessoa e outro personagem, o que não faz sentido, já que o design praticamente se manteve o mesmo. E o motivo disso acontecer é porque no anime de 63 acontecia muito do Tezuka simplesmente reciclar personagens e mudar o nome deles. Astro morreu. No episódio 193 de Astro Boy 63, acontece um problema envolvendo o Sol. O Sol está esquentando muito e a Terra está ficando com muito calor, e por causa disso o Astro enfrenta vários problemas e ele tem que proteger a Terra de acabar não acontecendo um aquecimento global problemático. Ele acaba se sacrificando e morrendo no final. Sim, canonicamente o Astro ele está morto, já que no mangá isso também acontece. E, sinceramente, esse final é bem mais ou menos, tipo, por que o Tezuka resolveu matar o protagonista no final? Tipo, pra quê? Pelo menos o Astro morreu sendo um herói, já que ele salvou a Terra. Mas fora isso, eu achei meio desnecessário o Astro ter que morrer no final. Astro 2. Depois do Astro ter sacrificado, algum tempo depois o Dr. Rocher criou o Astro 2, que seria o Astro só que melhorado e também com uma pingola. Sim, o Dr. Rocher fez uma pingola pro Astro. E por causa disso, o Astro 2 acaba sendo muito safadão e isso acaba trazendo vários problemas e no final ele acaba sendo destruído. Pesado. Dublagem brasileira do anime de 63. Agora chegamos num tópico bem complicado desse iceberg, que é da suposta dublagem brasileira de Astro Boy 63, no qual há muito tempo não existiam informações sobre essa dublagem ter sido feita, já que ninguém, nenhum colecionador ou pessoa que assistia a Globo, TV Tupi na época não lembrava de assistir um Astro Boy na época. Mas, com o passar do tempo, apareceram informações que dão a entender que Astro Boy chegou a ser dublado e exibido por aqui na época. E até mesmo uma possível grade de programação, que foi encontrada em um site, que no caso se trata de uma grade de programação da Globo do dia 15 de maio de 1967, no qual o Astro Boy está incluído no programa Sessões Atrás, que também passou o Oitavo Homem, que é um outro anime. E ao contrário de Oitavo Homem, que realmente esse anime foi dublado, Astro Boy a gente não tem certeza se foi dublado. No máximo a gente tem essa grade e também um relato de duas pessoas. A mãe do Tobi. Fala, povo! Pinqueta 28 aqui. Como podem ter percebido, eu sou grande fã de Astro Boy. Eu sou a famosa louca do Astro Boy. Tem um canal, que não tem muita coisa, mas existe, e tô fazendo uma fan dublagem de Ampaman que sai eventualmente. E foi uma grande honra ser convidada para participar desse iceberg. Vamos lá! A mãe do Tobi não só existe, como tem nome e tudo. Hoshitema é o nome dela. Sua primeira aparição foi em Once Upon a Time, Astro Boy Tales, que reconta a origem do Astro. Nessa história, ela que cuidava do Tobi, já que o Tema estava sempre ocupado. E inicialmente ela não ia muito com a cara do Astro, mas aos poucos foi se afeiçoando a ele. Quase uma reação reversa do Tema. Quando o Tema pai vendeu o Astro, a Tema mãe se divorciou dele e foi tentar tirar ele do circo, mas não obteve sucesso. Depois, ela tem um ataque cardíaco e implora no hospital para ver o seu filho por uma última vez. Dr. Tema liga para o Ramek, mas ele recusa levar o Astro e pede para que ela venha o visitar. Enfim, a senhora Tema morre. É uma cena genuinamente triste e deprimente. Ela também aparece num quadro em Jet Mart, é mencionada pelo Tobi no OVA de 2003, onde ele diz que ela morreu quando ele era bebê por conta de, abre e fecha aspas, uma doença, e por fim aparece na prequela A Toda Beginning, onde nos é revelado que seu nome de nascença é Roshi Saruta. Sim, ela é filha do Dr. Saruta. E ela conhece o Tema quando ela tinha uns 10 anos e ele uns 25. Eu sei que eles só se apaixonaram quando ambos eram adultos, mas ainda assim, estranho. Enfim, eu acho que a Roshi é muito subestimada e não apreciada. E pelo amor de Deus, Tezuka Productions, botem ela na próxima coisa de Astro Boy que vocês forem fazer. Os jogos normais de Astro Boy são ilegais. Um dia eu tava vendo um vídeo de um gringo sobre jogos de Astro Boy. Vídeo esse muito bom, por sinal. Mas ele no final, falando dos jogos mobile, cita uma tal de Animoca Productions,
que fez jogos mobile de Astro Boy. Dois desses jogos, Astro Boy Dash e Astro Boy Jet, aparentam ser o mesmo jogo. E os jogos da Animoca de Astro Boy foram todos removidos. Mas aí vi no vídeo um jogo de Astro Boy / Tezuka que reconheci. Pesquisei Animoca Games Apple Store e achei o Page History. Mas a real, eram dois jogos de Astro Boy / Tezuka da Animoca que ainda estavam no ar. O outro aparenta ser sido feito por uma outra divisão da Animoca que se chama Tezuka World Astro Boy Crunch. E tem o mesmo art style. O gringo sugeriu que a Tezuka Productions tirou os outros jogos da Apple Store, pois eles eram ilegais e não tinham copyright da Tezuka Productions lá no negócio lá. Fui ver os que estavam no ar e eles de fato não tinham copyright, mas só tinham das imagens promocionais. Aí eu fui ver se isso era uma coisa normal com os jogos licenciados deles. E pasmem, os outros jogos licenciados Animoca, como o Geonorm e os Invencíveis, tinham copyright. Se esses dois jogos são ilegais e a Tezuka Productions removeu os outros Animoca por serem ilegais, por que esses dois seguem no ar? Muito estranho. Vocês provavelmente estão notando que o vídeo está cheio de interferências e invasões. Eu realmente não sei o que está acontecendo, mas bora continuar o iceberg aqui e já estamos no fundo do poço, onde vamos ver os tópicos mais obscuros envolvendo o Astro Boy, e é a camada 7. Tema se desviveu no anime de 80. Existe uma teoria criada por algumas pessoas que no final do episódio 2 de Astro Boy 80, depois do tema se perder do astro, já que ele foi raptado pelo Hamegs em um outro navio, algumas pessoas teorizam que o tema acabou se matando. Pois depois do segundo episódio do anime de 80, ele nunca mais aparece no anime, dando a entender que alguma coisa aconteceu com ele depois de ter se perdido do astro, e que provavelmente ele deve estar com depressão ou ele até mesmo se matou, né? Mas não é nada confirmado, é só uma teoria que pode ser boba. Tema está morto em Astro Boy 63. Agora esse tópico, comparado com o anterior, realmente tem chance de ser canônico. E bem, pra quem não sabe, no Astro Boy de 63, ao contrário no anime de 80, o tema aparece em outros episódios, além do primeiro episódio. E tem um episódio específico, que no caso é o episódio 183, em que o tema aparece junto com Tóbio, que na verdade é uma nova versão do Tóbio, só que mais adulto e feio. E tem uma parte desse episódio que o tema acaba sendo atingido por um raio de um robô e ele acaba morrendo desintegrado. Sim, o tema aparentemente está morto no anime. Agora eu não sei dizer se essa história desse episódio foi escrita também no mangá, mas se essa história está presente no mangá, podemos dizer que o tema canonicamente está morto. Astro Boy 63 passando na TV Diário. Em algumas conversas no server do Discord da LNB, a Lost Media Brasil, duas pessoas diziam ter visto Astro Boy 63 passando na TV Diário. E esse negócio aí é bem específico mesmo, pois praticamente não se sabe se a TV Diário realmente chegou a passar Astro Boy. E pelo que essas pessoas disseram, a versão que a TV Diário passou era em preto e branco, e que a voz do Astro era fina. Isso é bem estranho, pois praticamente toda vez que eu cheguei a olhar a TV Diário, na turminha Diário, eles nunca passaram algum programa ou desenho em preto e branco. E não, eles não exibiram a minha fandub, até porque se exibissem mesmo assim ia ser crime, né? Já que eles iam estar pegando material que foi feito de graça, com nenhum dinheiro envolvido, e iam estar exibindo em um canal de TV pirata, né? Já que tudo que eles exibem lá é de forma pirata. Pelo menos os desenhos e os animes, né? Então não, eles não passaram minha fandub, até porque o caso dessas duas pessoas aí que alegam de ter assistido Astro Boy na TV Diário foi feito, na verdade foram ditos antes da minha fandub ser lançada, em mais ou menos junho de 2022. Agora se isso é verdade ou não, eu acho dificilmente ser verdade. Até porque provavelmente a TV Diário deve ter exibido a versão de 2003 e essas duas pessoas aí devem ter tido um efeito Mandela, né? Já que no momento o anime de 2003, desconsiderando o anime do Pluto, né? É o único material de Astro Boy dublado que temos em mãos. Então realmente pode ser um efeito Mandela esse caso de Astro Boy passando na TV Diário. Exibição do anime de 80 em um evento brasileiro do Tezuka nos anos 80.
Em outubro de 1984, foi feita uma matéria em um jornal do Rio de Janeiro dizendo que o Tezuka estaria presente em um teatro que fica na Avenida Padre da Gaveia, no Rio de Janeiro. E pelo que dá a entender, nesse evento de teatro em que o Osamu Tezuka esteve presente no Rio de Janeiro, foi exibido alguns episódios de Astro Boy 80. Só não tem como saber, né, se foi dublado ou legendado, mas provavelmente foi legendado, né, já que não existe nenhuma fonte sequer que diz se Astro Boy 80 chegou a ser dublado. Uma coisa engraçada é que deram um subtítulo para o Astro Boy nesse jornal, como uma mistura de Super-Homem com Pinóquio. Mano, o que o Pinóquio tem a ver com o Astro Boy? A aparição de Astro Boy 63 em uma gravação de Jet Mart. Esse tópico aqui é bem sombrio, pois realmente é uma coisa de verdade, que realmente foi encontrada. E bem, no trecho do episódio 7 de Jet Mart, que no caso é o episódio do cachorrinho explosivo, que foi postado por um colecionador no YouTube, nos primeiros segundos, praticamente nos 0 segundos do vídeo, né, já que é nos primeiros frames, dá pra ver uma imagem do astro em um fundo preto, que mais tarde foi descoberto que se tratava de um episódio de Astro Boy 63. Isso aqui foi um choque tremendo pra mim, já que, tipo, até um tempo atrás a gente só teve aquela galha de programação dizendo que Astro Boy passou na Globo, e agora aparece um trecho de Jet Mart, um clone de Astro Boy, em que nos primeiros frames da gravação do único episódio de Jet Mart que a gente tem dublado na internet, aparece um frame de um episódio de Astro Boy 63. Isso é chocante, cara. Tanto que na época eu cheguei a fazer um vídeo. Quem quiser ver, o nome do vídeo é Descobrir uma possível Lost Media. E infelizmente essa gravação do Jet Mart é cortada mesmo. Até porque eu perguntei pro colecionador se tinha alguma coisa antes de Jet Mart na gravação. E infelizmente antes da gravação não tinha nenhum episódio de Astro Boy. E sim um episódio de Super-Homem. E bem, como eu tô tendo que resumir aqui no iceberg, a maior parte das coisas que eu falei sobre esse tópico eu falo naquele vídeo que eu falei agora há pouco. Então se você quiser saber mais sobre esse mistério de Astro Boy no trecho de Jet Mart, assista o vídeo. Plágio coreano. Enquanto eu pesquisava para esse iceberg, eu tava andando no Google, eu acabei achando um tópico do Reddit que dizia que Astro Boy teve um plágio coreano, que no caso é um filme animado na Coreia. E eu olhei e de primeiro eu não achei que era uma cópia, mas depois eu vi umas coisinhas, né? E pelo visto, aparentemente, isso realmente é uma cópia coreana de Astro Boy. Mas ao mesmo tempo que parece um plágio, ao mesmo tempo parece que não é, porque o personagem parece uma mistura do Astro Boy com o As do Espaço. Sei lá, eu realmente não sei dizer se isso é um plágio, até porque tem uma cena do personagem voando com fogo nos pés, mas realmente eu não sei. E bem pessoal, esse foi o remake do Iceberg de Astro Boy. Espero que tenham gostado. Esse vídeo aqui deu muito trabalho mesmo, já que é um remake de um Iceberg que eu já fiz, e também um remake aprimorado, né, já que tem mais tópicos e é mais longo que o primeiro Iceberg, né, a primeira versão. Então eu peço muito que vocês me ajudem, dão um like nesse vídeo, compartilhe para mais pessoas saberem dessa versão definitiva do Iceberg de Astro Boy. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. E fui!